Sejam todos bem-vindos! Nós somos o grupo Mensageiro TJ e este é o vídeo estreia do nosso canal. Por isso, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Nesta senda, e juntamente com o publicador do reino, nós faremos uma pequena refutação ao panafricanista Ginga Kandimba. Amigos, vamos nessa! Eclesiastes 9, versículo 10, diz o seguinte a respeito dos mortos. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Então, está claro o texto a dizer que os mortos não sabem coisa nenhuma, não falam, não ouvem, ok? Não fazem nada, não tem sabedoria, ok? Esse texto do 10, se estamos no 10, quer dizer que existe o capítulo ou versículo 1, não é? E o versículo 1, não é, do próprio rei Salomão, ou os ditos do rei Salomão, está a dizer o seguinte: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso, e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Depois desse versículo que você vai lendo até bater no 10. Então, ali está a dizer que é a opinião do rei Salomão. Está a entender? É a opinião do rei Salomão. O rei Salomão está dizendo assim: eu analisei, pensei bastante e cheguei na conclusão. Quem é que chegou na conclusão? É Deus? É os profetas? Não. Quem chegou nas conclusões é o rei Salomão. A análise que ele estava a fazer. Não está a dizer que o Espírito Santo lhe entrou, ele revelou que os sábios não sabem, os mortos não sabem coisa alguma. É a análise do rei Salomão. Caso estejas vendo esse vídeo, então que fique bem claro que nós não temos nada contra a pessoa do Ginga. Pelo contrário, eu pessoalmente acho o Ginga uma pessoa inteligente e sincero naquilo que ele acredita ser certo. Mas é como se diz na gíria: o erro deve ser apontado com o dedo. A verdade em foco. Em foco. Tudo bem. O verso 1 diz que é a conclusão de Salomão. E você está certo. Mas a questão é: quem foi Salomão? E o que o próprio Deus disse acerca de Salomão? São questões que você faria a si mesmo antes de menosprezar a conclusão de Salomão. Por exemplo, na sua juventude, Salomão fez uma oração pedindo sabedoria a Deus. E o próprio Deus respondeu do seguinte modo: farei o que tu pediste. Vou dar-te um coração sábio e entendido, de modo que nunca existiu, nem existirá ninguém igual a ti. E sobre Salomão, 1 Reis capítulo 4, versículo 29 diz: e Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento num grau extraordinário, e um coração com uma compreensão tão vasta como a areia à beira-mar. Já o versículo 31 acrescenta: ele, neste caso Salomão, era mais sábio do que qualquer outro homem. Segundo as Crônicas, capítulo 9, versículo 23, diz que os reis de toda a terra queriam uma audiência com Salomão para ouvir a sua sabedoria que o verdadeiro Deus lhe tinha colocado no coração. Notem que a própria Bíblia menciona e reconhece a sabedoria de Salomão como vinda e dada pelo próprio Deus. Mas será que um homem que tinha uma sabedoria comparada aos grãos de areia à beira-mar, é lógico e é sábio menosprezar a conclusão do homem assim? Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, Salomão descreve o círculo natural da água numa época em que não existia ciência moderna. E séculos mais tarde, a própria ciência descreveu exatamente conforme Salomão já descreveu. Também, se vermos no contexto, isto é, no verso 1, o texto diz que são palavras do filho de Davi. Ou seja, é a conclusão de Salomão. Será que também está errado isso? Ginga, está errado também? Isto são 2 pesos e 2 medidas. Cracra. Hã? Tambula. Mas será que Deus e os profetas nunca afirmaram e nunca chegaram na mesma conclusão que Salomão chegou? Será? Ou
Será que o ser humano tem uma alma que sobrevive após a morte? Ou seja, parte dele continua vivendo em outro lugar? Em Salmos, capítulo 146, versículo 4, diz que quando uma pessoa morre, nesse mesmo dia, ou seja, naquele mesmo dia que a pessoa morre, perecem, ou seja, acabam-se os seus pensamentos. Já o Salmos, capítulo 115, versículo 17, diz que os mortos não louvam a Já, nem os que descem ao silêncio da morte. Então o texto está claro que quando alguém morre, ele desce ao silêncio da morte. Ou seja, não falam. Se por acaso eu apagar esta vela, o que é que vai acontecer com a chama? Amigos, ela vai apagar-se e ela não dará a sua luz. Se na verdade, quando uma pessoa morre, esta pessoa automaticamente vai para o mundo espiritual, na presença de Deus nos céus, então a Bíblia não chamaria morte de inimigo, mas sim de amigo. Sabes por quê? Porque, como diz a própria Bíblia, o céu é um lugar agradável e cheio de paz e alegria. Se a morte é uma passagem para este lugar, então a morte é amigo e não inimigo. Mas a Bíblia diz automaticamente que a morte é inimigo. Sabes por quê? Porque a morte acaba com tudo. Ali está a dizer que é a opinião do rei Salomão. Está a entender? É a opinião do rei Salomão. Ginga, por favor, façamos o seguinte. Vamos perguntar no apóstolo Paulo e Pedro, por gentileza. Oh, Paulo! O que você acha sobre isso? Amigos, toda a escritura é inspirada por Deus. Tá, ok. E Pedro? O que você acha? Queridos, saibam que nenhuma profecia das escrituras se origina de qualquer interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem. Mas os homens, que inclui Salomão, falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Irmãos, muito obrigado pela gentileza. E Ginga, o que você tem a dizer? Não está a dizer que o Espírito Santo lhe entrou e lhe revelou que os sábios não sabem, os mortos não sabem coisa alguma. É a análise do rei Salomão. Mas aí que tá. O nosso irmão Pedro, ele explicou de que os homens que escreveram a Bíblia, eles foram movidos por Espírito Santo. E como nós sabemos, Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. E o apóstolo Paulo acrescenta, dizendo que todas as escrituras é inspirada por Deus. Sabes qual é a expressão grega que aparece aí? Theos Pneustos, que significa soprados por Deus. Ou seja, divinamente inspirado por Deus. Não está a dizer que o Espírito Santo lhe entrou e lhe revelou que os sábios não sabem, os mortos não sabem coisa alguma. Vejamos alguns exemplos. Em Josué capítulo 11, versículo 11, diz que os israelitas foram golpear todas as almas que haviam nela com o fio da espada, devotando-as à destruição. Não sobrou absolutamente nada que respirasse. E percebam que a expressão hebraica que aparece aí é nefesh, que significa alma, ser, vida, criatura. Se a alma fosse uma entidade espiritual que sobrevive após a morte, como é que os israelitas matariam, ou seja, feririam com o fio da espada? Como? Em Números capítulo 6, versículo 6, lemos: não se deve aproximar de uma pessoa morta durante todos os dias em que se mantiver separado para Jeová. Notem também que a expressão hebraica aí é nefesh, que significa alma, que pode ser traduzida também como pessoa. Portanto, o texto está dizendo que a alma morre. E se você ver no versículo 1, quem está falando essas palavras é Jeová a Moisés. Meu irmão, como é que fica agora? E para fecharmos com a chave de ouro, leamos Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Lemos: pois todas as almas me pertencem, tanto a alma do pai como a alma do filho me pertencem. A alma que pecar é a que morrerá. A pergunta que não se cala é a seguinte: esta é a conclusão de Salomão ou é a conclusão de Deus? Dá no que pensar, não acham? Fiquem na paz e até a próxima. Quem é que chegou na conclusão? É Deus? É os profetas? Não. Quem chegou nas conclusões é o rei Salomão. A análise que ele estava a fazer. Não está a dizer que o Espírito Santo lhe entrou e lhe revelou que os sábios não sabem, os mortos não sabem. A Bíblia diz assim: o que tendai que fazer, façai-vos. Quando estiver na sepultura, nada fará.